Seguimos com muito mais notícias e informações aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Os candidatos a todos os cargos nas eleições deste ano precisam indicar seus respectivos patrimônios à Justiça Eleitoral, que são analisados pelo TSE antes de oficializar a candidatura. Para entender um pouco melhor sobre esse processo, nós vamos conversar a partir de agora com o advogado Neomar Filho, especialista em direito eleitoral, a quem eu agradeço demais pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, Daniel. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição aí da Jovem Pan para a gente esclarecer algumas informações sobre direito eleitoral. Perfeito. Para que o público que nos acompanha possa compreender esse processo, o que os candidatos devem, de fato, declarar à Justiça Eleitoral? Eles são obrigados a declarar todo o patrimônio? Como funciona isso? Perfeito, Daniel. Pela legislação eleitoral, a obrigatoriedade dos candidatos é de declarar a relação atual de bens que possuem, portanto, para que o registro de candidatura seja deferido e analisado pela Justiça Eleitoral. Dentro dessa perspectiva, existe, portanto, essa necessidade do candidato ou candidata de apresentar à sociedade e também à Justiça Eleitoral quais são os bens móveis, os bens imóveis, os veículos, os recursos que possuem em contas bancárias ou mesmo em espécie, para que haja, portanto, esse controle social e também por parte da Justiça Eleitoral com relação aos bens que esse candidato possui. Agora, a base de dados é a mesma utilizada na declaração do imposto de renda para a Receita Federal? Por que eu pergunto isso? Porque recentemente, inclusive, nós noticiamos que o TSE havia restringido a transparência sobre os bens dos candidatos e a medida usava como base justamente a Lei Geral de Proteção de Dados e ocultava alguns dados das eleições passadas, caso esses candidatos também tivessem feito a declaração. Como funciona especialmente esse aspecto? Perfeito. Para que os telespectadores também compreendam essa nova legislação com relação à proteção dos dados, existe não só com relação aos dados sensíveis, como autodeclaração de raça, como CPF, como outras informações da pessoa enquanto indivíduo, mas nós sabemos que a declaração de imposto de renda, ela tem a proteção garantida e o sigilo garantido para que, portanto, seja apenas de conhecimento do governo. No caso do candidato ou da candidata que se propõe a disputar o mandato eletivo, cabe, mediante a observância da legislação, a apresentação dessas informações. Essa é a primeira eleição, Daniel, que nós vamos ter a Lei Geral de Proteção de Dados sendo aplicada com relação ao processo eleitoral. E tenho que entender que foi uma medida viável e possível, também interessante, porque protege e garante exatamente que o indivíduo, quando se candidata, ele não tenha os seus dados 100% expostos. E uma alteração interessante para essa eleição de 2022 foi justamente a desnecessidade, ou seja, não é mais necessário que o candidato ou candidata apresente placa de veículo, o endereço completo dos bens imóveis que possui, justamente para evitar, dentro de um cenário em que a eleição e o processo democrático tem sido cada vez mais conflituoso, para evitar prejuízos não só de ordem pessoal, mas também de ordem física, né, dos candidatos e candidatas. Agora, doutor, essa declaração de patrimônio tem algum tipo de relação ou pode impactar no orçamento da campanha dos candidatos? Existe algum tipo de conexão dessas duas informações? Existe sim, Daniel. Isso porque o próprio candidato ou candidata pode autofinanciar a sua campanha eleitoral. Entretanto, para que ele pretenda colocar dinheiro próprio ou algum bem como um veículo, por exemplo, próprio em sua própria campanha, é necessário que essas informações estejam previamente declaradas no seu registro de candidatura. Então, há sim uma relação de que se o candidato ou candidata declara que não possui bens em seu nome, obviamente que ele fica restrito ao autofinanciamento e, portanto, fica impedido de utilizar recursos próprios na sua própria campanha. Então, essa é a finalidade quando se
pensa e se vislumbra a questão do financiamento de campanha e a declaração de bens do candidato no registro da candidatura. Agora, doutor, quais são os erros mais comuns dos candidatos quando preenchem os formulários e oficializam a declaração de patrimônio? E uma vez identificado algum tipo de erro, algum tipo de distorção, ele pode fazer uma retificação? Como funciona esse processo? E caso essa identificação ocorra depois da eleição propriamente, que tipo de sanção esse candidato, tendo sido eleito ou não, pode vir a sofrer? Um erro que quase alguns candidatos cometem é não identificar exatamente o valor daquele patrimônio que está sendo declarado. A legislação eleitoral exige que o valor que está sendo informado à Justiça Eleitoral corresponda aos valores que foram informados quando da declaração do imposto de renda. Um outro equívoco que é possível ser cometido é justamente a declaração exata e fiel ao que está declarado junto à Receita Federal. Entretanto, nós sabemos que, dentre a declaração ao imposto de renda e o registro da candidatura, a situação atual de bens de qualquer indivíduo pode ser alterada, ou seja, eu posso vender um veículo, vender um imóvel, e não necessariamente a minha declaração de bens à Justiça Eleitoral vai corresponder na íntegra ao que já foi declarado junto à Receita Federal. É importante, obviamente, que se observe a declaração de imposto de renda, mas é preciso entender que a declaração de bens à Justiça Eleitoral é uma autodeclaração e, na medida do possível, deve sim observar aquelas informações já prestadas à Receita Federal. Mas é um campo, Daniel, muito aberto para que um candidato, por exemplo, declare valores em espécie que não foram declarados junto à Receita Federal. Isso pode levar, inclusive, repercussão criminal a essa pessoa se, porventura, for identificada o abuso ou então a omissão quando da declaração de bens à Justiça Eleitoral. Perfeito. Eu vou fazer minha próxima pergunta justamente tratando desse aspecto, doutor, porque quando um candidato faz uma declaração de bens com valores muito superiores à última declaração, caso ele tenha se candidatado, para o grande público isso não costuma repercutir muito bem. E não é incomum também nós observarmos matérias em veículos de imprensa fazendo esse tipo de comparativo, até levantando os proventos desse homem público, esse empresário ou esse candidato, para saber se de fato ele tem condição de ter acumulado esse patrimônio em um intervalo de 2 ou 4 anos. Do ponto de vista jurídico, quais órgãos poderiam contestar esse tipo de ganho ao longo desse período e o que pode acontecer com esse candidato? Perfeito. Existem duas perspectivas nessa sua pergunta que foi bastante interessante. Veja, o candidato, quando autodeclara para a Justiça Eleitoral os bens que possui, ele vislumbra, obviamente, disponibilizar à sociedade, ao controle social, o patrimônio que possui até aquele momento. E essa pessoa pode ter ocupado um cargo público, pode ter ocupado um mandato eletivo, e esse contexto de controle social é muito interessante porque possibilita exatamente o acompanhamento da evolução patrimonial dessa pessoa. Quanto ao financiamento, o autofinanciamento, é preciso compreender que se o candidato ou candidata tem essa possibilidade de autofinanciar a sua campanha, é muito importante que os órgãos, que são aqueles que contribuem com o processo democrático, como o Ministério Público Eleitoral, como a própria Justiça Eleitoral, devem observar se essa declaração de bens não foi feita justamente com a intenção de obter um lastro, né, uma possibilidade de autofinanciamento maior do que aquele que seria o real. Então, os candidatos, as candidatas, o Ministério Público, a própria Justiça Eleitoral, devem estar atentos ao que, no primeiro olhar, no primeiro momento, pode ser uma simples informação. Mas, se nós aprofundarmos esse debate, nós entenderemos o quanto é importante essa declaração de bens e o quanto é importante que o candidato ou candidata informe exatamente aquilo que possui quando do registro da candidatura,
para evitar, inclusive, a repercussão criminal de uma acusação de falsidade ideológica ou abuso de poder durante as eleições. Agora, para finalizar, doutor, como essa informação em relação ao patrimônio de um candidato, a declaração que ele prestou à Justiça Eleitoral, ao Tribunal Superior Eleitoral, pode ajudar o eleitor a conhecer melhor o seu candidato, ou pelo menos no momento em que ele faz a pesquisa para a escolha do seu candidato. Essa informação tem algum tipo de relevância? Penso que sim, Daniel, inclusive do ponto de vista das defesas sociais que aquele candidato ou candidata se propõe a fazer. Imagine que o cidadão que se candidata a um mandato eletivo tem como principal bandeira a defesa da saúde, e na declaração de bens o cidadão informa que investe ou tem cotas de participação em empresas de fabricação de cigarro. Então, o eleitor ou eleitora que se propõe a conhecer melhor o candidato para o qual pensa em destinar o seu voto, é preciso observar não só o histórico e a atuação dessa pessoa, mas também, inclusive, e também aquilo que declara a Justiça Eleitoral como patrimônio, até para saber se na prática aquele candidato é aquilo que se propõe e é o que se está dizendo durante a propaganda eleitoral. Perfeito, excelente entrevista com o doutor Neumar Filho, especialista em direito eleitoral, falando um pouco sobre esse processo de declaração de patrimônio dos candidatos para as eleições deste ano. Doutor, muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan News. Bom dia e volte mais vezes. Daniel, eu que agradeço o convite, estou à disposição da Jovem Pan News e vamos lá, em um processo eleitoral democrático bem produtivo e transparente para todos. Com certeza, muito obrigado e até a próxima. Agora são 10h21, vamos seguir com informações sobre a agenda dos candidatos à presidência nesta quinta-feira. Vamos acompanhar com o Vitor Hugo Salina. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, participa do seminário 5G BR São Paulo, por videoconferência. Ciro Gomes, do PDT, cumpre agenda na Bahia nesta quinta-feira. Durante a manhã, o candidato assiste a uma missa na Igreja do Senhor do Bonfim, junto com a vice dele na chapa para a disputa presidencial, Ana Paula Matos, atual vice-prefeita da capital baiana. Após a missa, Ciro participa de uma coletiva de imprensa. Às 9h30, visita o santuário de Santa Dulce dos Pobres e se encontra com lideranças religiosas. Às 11h, Ciro visita o Mercado Modelo. À tarde, o candidato do PDT tem um encontro com um grupo de mulheres empreendedoras. Já Felipe Dávila, do Novo, estará em Florianópolis. Pela manhã, Dávila visita a Associação de Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil e participa de uma apresentação na FECAM. No fim da tarde, o candidato do Novo participa da live de um podcast. Vera Lúcia, do PSTU, concede entrevista a uma rádio de Catu, na Bahia. À tarde, a candidata participa de um ato de rua em defesa das liberdades democráticas na Avenida Paulista, em São Paulo. O ex-presidente Lula não tem agenda pública e participa de reuniões internas.